Bem-vindo ao World of Arms, um canal dedicado a máquinas, estratégias e muita mais coisa sobre guerra. Sou fã número 1 de história e nos vídeos vou tratar de temas relacionados a guerras. Então inscreva-se para ficar por dentro de tudo, e se gostar dos vídeos deixe o gostei. Roda a vinheta. A criação da Força Aérea Real, Reino Unido, em 1918, da Força Aérea Italiana, Regia Aeronáutica, e da Força Aérea da França durante a década de 1920, levou à ideia de unir o poder aéreo brasileiro sob a mesma organização. Juntamente com esses eventos, os estrategistas brasileiros também foram influenciados pelas teorias de Júlio Douhet, Billy Mitchell e Hugh Montag Trenchard. Após o final da Primeira Guerra Mundial, as escolas de aviação brasileiras continuavam formando pilotos, porém em menor número, já que o orçamento era reduzido. Em 1921, o governo federal determinou a estruturação da defesa do litoral, com o estabelecimento de duas linhas, sendo uma pelo interior e outra ao longo da costa litorânea, ligando o Rio de Janeiro à região sul do país. Já em 1922, foram criados as bases de operação da aviação naval no Rio de Janeiro, atual base aérea do Galeão, e em Santos, atual base aérea de Santos. No mesmo ano, foram criadas as primeiras bases de operação no sul do país, em Santa Maria, atual base aérea de Santa Maria, e em Alegrete, onde foi desativada pouco tempo depois. A década de 1920 foi marcada por inúmeros movimentos de contestação à política oligárquica praticada pelo governo federal, fruto dos interesses políticos das classes dominadoras dos estados de São Paulo e Minas Gerais, além do revezamento na presidência da República com a política do café com leite, trouxe descontentamento aos demais estados brasileiros, principalmente aos militares. Com isso, surgiu um movimento denominado tenentismo, o qual causou diversas rebeliões entre os militares de médio e alto escalão do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil. O primeiro manifesto público para criar um serviço aéreo militar integrado surgiu em 1928, quando um major do Exército chamado Lísias Rodrigues escreveu um artigo chamado Uma Necessidade Premente. O Ministério do Ar. 2 anos mais tarde, a missão militar francesa, que estava auxiliando o exército brasileiro, deu os primeiros passos para organizar uma força aérea nacional. A ideia recebeu maior apoio quando um grupo de aviadores brasileiros vieram da Itália em 1934 e mostraram as vantagens de ter uma aviação militar unificada. Além disso, a Revolução Espanhola e os primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial no final dos anos 1930 mostraram a importância do poder aéreo para as estratégias militares. Ambas as aviações militares brasileiras, na década de 1930, criaram correios aéreos. Em 12 de junho de 1931, o Curtiss Fledgling da aviação militar, pilotado pelos tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavenaire Vanderlei, transportaram a primeira mala postal entre as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, onde enfrentaram diversas dificuldades, como um vento de frente, que reduziu a velocidade para 80 km por hora, aumentando a duração da viagem em 2 horas. Ao chegarem a São Paulo, após 5 horas e meia de voo partindo do Campo dos Afonsos, já era noite. Com as luzes da cidade, foi impossível localizar o aeroporto Campo de Marte, por isso eles aterrissaram na pista do Jockey Club da Moca, atual Jockey Club de São Paulo. Em apenas 6 meses de voos, as rotas já cobriam 731 quilômetros, e haviam sido transportados 340 quilogramas de correspondência, além de formar 37 pilotos com experiência em voos de longa distância. Um dos principais defensores do plano para criar uma força aérea independente foi o então presidente Getúlio Vargas. Ele organizou um grupo de estudos no início de 1940 e toda a estrutura do Ministério da Aeronáutica foi criada no final desse ano. Esta nova agência governamental era responsável por todos os aspectos da aviação civil e militar, incluindo regulação, infraestrutura e organização.